Salut afrancesado, bonjour afrancesada, je suis Roberta, je suis brésilienne e esse vídeo é para você que quer ser fluente em francês. A gente vai falar, eu, né, que Emily não tá aqui hoje. Eu vou falar para você hoje de 5 coisas essenciais, 5 habilidades essenciais que você precisa saber e que você precisa praticar diariamente para um dia ser fluente em francês, certo? E a quinta habilidade muita gente esquece, então fica nesse vídeo até o final para descobrir e não pisar na bola como muita gente pisa e finalmente atingir a fluência de francês. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no seu canal de francês Afrancesados e também de ativar o sininho para receber a notificação de todos os novos vídeos. C'est parti! Emília? Allons-y! Antes da gente começar uma por uma, eu queria dizer para você, existem habilidades que são passivas e habilidades que são ativas. Como assim habilidades passivas e ativas? As habilidades passivas são aquelas habilidades que você vai fazer sem demandar muito esforço da sua memória, sem ter que produzir a língua francesa, certo? Então, essas habilidades vão ser as duas primeiras que eu vou falar. E as habilidades ativas são aquelas que você vai produzir a língua e que aí muita gente tem mais dificuldade com elas. São as 3 últimas que a gente vai falar do meio para o final do vídeo. Então vamos começar primeiro com as habilidades passivas. A habilidade passiva número 1 é ler. Então a leitura em francês é absolutamente essencial. E o que é que você pode ler em francês? Você pode ler livros, você pode ler artigos, você pode ler transcrições de diálogos e aí esse tipo de leitura vai te ajudar também com outras habilidades, que a gente vai falar aqui ainda, tá? E você ler uma transcrição de um diálogo vai te ajudar também na comunicação. Então você não está lendo nada aleatório que não vai ajudar você a realmente se comunicar em francês. Então a primeira habilidade é a leitura, ler em francês. A segunda habilidade, que é uma habilidade também passiva, é ouvir, certo? Ouvir. Ah, a gente vai escutar música, né, Roberta? Pode ser também, certo? Você pode ouvir músicas, mas o que você precisa saber é que a música é incrível, é maravilhosa. Se você quer aprender alguns sons do francês, se você quer dar aquela mergulhada na cultura francesa, na cultura musical francesa, belga, africana, qualquer que seja, de um país francófono. Só que a música, ela tem uma pequena dificuldade, que ela tem uma grande diferença entre como é cantado o francês, como ele é cantado, e o francês como ele é falado no cotidiano. Então não quer dizer que você ouvindo músicas, você vai entender o francês falado. Tá, mas então como é que eu faço para praticar os meus ouvidos, para preparar os meus ouvidos para compreender o francês falado? Quando eu estiver na França, na Bélgica, no Canadá, eu chegar lá, as pessoas falarem rápido e eu entender. Você vai preparar o seu ouvido ouvindo podcasts, pode ser no Apple Podcast, pode ser no SoundCloud, pode ser no Spotify, pode ser em qualquer lugar, pode ser ouvindo a rádio também, tá? Muito importante. E pode ser também vendo filmes sem legendas e assistindo a vídeos aqui no YouTube, por exemplo, ou no Instagram, sem legendas também. Então essas são formas de você trabalhar a sua compreensão oral para você conseguir entender o francês falado, certo? Então nós temos ler e ouvir, que são as habilidades mais passivas, mas que obviamente você não vai ficar só esperando que surja a oportunidade. Eita, caiu um artigo na minha cabeça, caiu aqui uma música francesa na rádio que eu tô ouvindo e é isso aí. Não, você precisa ir atrás desse material. Como a gente já falou, livros, artigos, vá atrás disso e também vá atrás de podcasts para você ouvir de músicas, se você gostar de ouvir músicas, mas sabendo que não vai te ajudar na compreensão oral do francês falado e também vendo filmes e vídeos 100% em francês. Então essas foram as 2 habilidades passivas do francês para você ficar fluente em francês. Mas antes da gente passar para as 3 habilidades ativas do francês, se você ainda não baixou o seu e-book gratuito com os 7 passos para aprender e melhorar o seu francês, faz isso agora clicando aqui no izinho ou aqui no link que a gente deixou na descrição do vídeo. Basta clicar no link, colocar o seu e-mail, dar OK e você vai receber o e-book gratuito no seu e-mail, mais 2 super bônus, certo? Então não deixa de baixar, porque a gente não sabe por quanto tempo vai ficar disponível. Então vamos lá para a primeira das habilidades ativas e a terceira habilidade desse vídeo, que é escrever em francês.
E aí, a escrita, obviamente, está muito ligada à leitura. O que você pode fazer para trabalhar a sua escrita é quando você lê alguma coisa, você, alguns minutos depois, horas depois ou no dia seguinte, você tentar escrever algo relacionado com o que você leu. Você leu, você vai tentar lembrar e você vai depois escrever algo ligado àquele assunto, usando palavras, frases, usando estruturas que você aprendeu naquilo que foi lido. Então, essa é a terceira habilidade, certo? E a primeira habilidade é ativa. E uma outra forma que eu gostava muito de fazer, e até hoje eu faço, para trabalhar minha escrita, se você é uma pessoa organizada, você provavelmente tem uma agenda. E aí você decide o que é que você vai fazer durante a sua semana, durante o seu dia. Quando você marca um horário no médico, marca um horário no dentista, você vai lá e marca na sua agenda, que pode ser uma agenda escrita, né, mesmo, de papel, ou a sua própria agenda do seu celular. E aí, ao invés de você escrever em português, você vai escrever a sua agenda em francês. No começo vai ser um pouco complicado, porque a gente está acostumado a fazer tudo no piloto automático, né? Escrever essas coisas em português mesmo. Mas, pouco a pouco, você vai ver como vai se naturalizar mais a sua habilidade escrita para escrever coisas a respeito do seu cotidiano, do seu dia a dia, que são importantes para você. Afinal, sua agenda trata disso, né? Então, essa foi a terceira habilidade. E a quarta habilidade do francês, e a segunda e penúltima ativa, é falar, é a fala em francês. A maior parte das pessoas fala que a maior dificuldade delas é falar francês, que elas entendem, mas não conseguem falar. Mas a grande verdade é que a habilidade da fala está ligada à última habilidade que a gente vai falar já já. Se essa habilidade não for trabalhada, a quinta habilidade, que já já eu vou falar, você não vai conseguir fazer a sua fala de forma correta e de forma fluida em francês, certo? Então, a quarta habilidade, que é a fala. Como é que eu vou praticar a minha fala se eu estou no Brasil, eu não conheço ninguém que fala francês? Com você mesmo. Crie diálogos com você mesmo. Crie situações. A gente não tem mania de falar, às vezes, em voz alta, ou só sou eu. Não, talvez você tenha essa mania também. Então, fale em voz alta com você mesmo. Pensou em português? Dá aquela liberada naquilo que você pensou em francês. E aí você vai começar a falar consigo mesmo e a verbalizar aquele francês que você talvez já saiba. E muitas vezes você não está praticando a sua boca, os músculos da sua boca para fazer a pronúncia correta do francês. Inclusive, isso de pronúncia tem lá no e-book, tá? A gente fala muito de pronúncia no e-book, então se você ainda não baixou, clica aqui no izinho ou aqui no link na descrição do vídeo, coloca seu e-mail e dá o ok para receber no seu e-mail o e-book. Então, a quarta habilidade foi a fala. E a quinta habilidade, e sério, essa é para mim a mais importante, porque se você não praticar essa quinta habilidade, se você não souber se virar bem com essa quinta habilidade, você não vai conseguir se comunicar em francês. E por quê? Porque essa quinta habilidade é pensar em francês. Isso pode causar muito medo para você, mas é importante você começar a pensar em francês. Lá no nosso curso fechado, a gente estimula muito nossos alunos. Inclusive, já recebemos relatos de gente que depois de um mês de curso começou a pensar em francês. Como é que você faz? Você que não é aluno do curso e você também que é aluno do curso está vendo esse vídeo e quer melhorar o seu pensamento em francês, como é que você vai fazer? Você pensa o dia inteiro, não é verdade, hein? A gente tá sempre pensando, eita, eu preciso fazer isso. Ah, esqueci de fazer aquilo. Ai, meu Deus, que trânsito. E ao invés de você pensar em português, sempre que vier um pensamento, principalmente os pensamentos recorrentes, quer dizer, aquele que você repete na sua cabeça milhões de vezes durante o dia, todos os dias, esses pensamentos recorrentes e repetitivos, tenta transformar eles em francês. Ai, meu Deus, como é que eu digo que trânsito em francês? Vai lá pesquisar, incorpora isso no seu pensamento e começa a pensar em francês. Muita gente esquece dessa quinta habilidade, mas se você não tiver o hábito de pensar em francês, claro que no começo você vai pensar uma palavra, duas palavras, mas você treinando diariamente, você vai conseguir começar a pensar em francês, quem sabe até sonhar em francês. E aí você, pensando em francês, você vai conseguir se comunicar. Por quê? Porque você vai entender, você trabalhou a sua audição, a sua compreensão oral em francês, você trabalhou a sua fala e você trabalhou o seu pensamento, pensar em francês. E pensar em francês vai ser o intermediário entre ouvir e falar.
Por quê? Porque muitas vezes quando a gente não pensa em francês, você ouve a pessoa falando, você entende, mas daqui que você fale, você precisa fazer tanta tradução na sua cabeça, tantas idas e vindas, que aí a pessoa já mudou de assunto, você já se perdeu e acabou que não falou francês. Então, por isso que pensar em francês é essencial para a sua comunicação do francês. Então, essas são as 5 habilidades do francês: falar, pensar, escrever, ler e ouvir em francês. Então, pratique essas 5 habilidades de forma cotidiana e eu tenho certeza que você vai ser fluente em francês com o tempo, praticando muito essas 5 habilidades e se expondo muito todos os dias ao francês. E é isso por hoje, c'est tout pour aujourd'hui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu j'aime, o seu like aqui embaixo para a gente saber que você está curtindo os nossos conteúdos aqui do canal Afrancesados. E a gente se vê no próximo vídeo. Salut! À la prochaine!